Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 3. Bons estudos! Você já parou para pensar por que na matemática a gente costuma agrupar as coisas? É para facilitar a contagem. Agora, por que será que a maioria desses agrupamentos são feitos de 10 em 10? Você sabe? Mais 5, mais 50, mais... Oh, meu Deus do céu. Assim não dá para trabalhar, viu? Você já imaginou? Que quer passar a noite inteira dirigindo um táxi? Depois cheguei em casa cansado, com sono, e essa confusão para contar o dinheiro? Não imaginou? Sorte sua! Porque para mim esse inferno todo santo dia. Será que não tem um jeito mais prático de contar isso aqui, não? Boa pergunta. E você, sabe como responder? Como você faria para contar o dinheiro do nosso amigo taxista? Difícil? Que isso? Afinal de contas, a gente conta dinheiro todos os dias. Para falar a verdade, a gente está sempre contando coisas. E você já reparou numa coisa? Sempre que a gente precisa contar uma quantidade grande de dinheiro, a gente acaba separando as notas e moedas em montes, em grupos. E por que isso? A gente agrupa para facilitar a contagem. Dá só uma olhada. Existem várias maneiras da gente agrupar as coisas para facilitar na contagem. A dúzia é uma delas. E em dúzias de 12 em 12 são vendidos vários produtos: bananas, laranjas e ovos. Mas além da dúzia, a gente ainda pode encontrar várias outras maneiras de agrupar as coisas. Vamos conferir? Vem comigo! Aqui é o depósito onde estão estocadas todas as mercadorias desse supermercado. Olha só que interessante. Os produtos também estão agrupados para facilitar a contagem. As caixas de leite condensado vêm sempre com a mesma quantidade de latas. E os engradados de bebidas vêm sempre com o mesmo número de garrafas. E por aí vai. É claro que agrupando as mercadorias fica muito mais fácil controlar isso tudo. Imagina só se eles tivessem que contar todos esses produtos um a um. Bem, é evidente que os homens precisavam contar. Primeiro ele teve o seu senso numérico, depois ele precisou aliar isto à contagem. Como será que ele fez? Alguns provavelmente usavam uma das mãos, teve um sistema de base 5. Outros até chegaram a usar os dedos dos pés, eles contam numa base 20. Mas a grande maioria foi juntando grupos de quanto? De 10. Por que será que ele contou de 10 em 10? Por que será que o nosso sistema de numeração é decimal? Porque o primeiro instrumento que ele usou para contar foram os dedos. E como nós nascemos com 10 dedos, o nosso sistema de numeração é de base 10. Olha só o que eles estão estudando. Sistema de numeração decimal. Professora, como você ensina o sistema decimal para os seus alunos? Eu uso o material dourado. Esse material dourado, ele serve de apoio para a introdução ao sistema de numeração decimal. Com ele, a criança manuseia, através do tato, a unidade, que é um cubinho pequeno, a dezena, que é uma barra, a centena, que é uma placa, e o milhar, que é um cubo grande. Vamos ver um exemplo? Vamos. O Roberto está agrupando os cubinhos de 10 em 10, que é como nós fazemos com os números no sistema decimal. Olha aqui, cada grupo de 10 cubinhos, ele substitui por uma barra. Fica muito mais fácil ver que cada 10 unidades viram uma dezena. Assim nós temos 5 barras ou 5 dezenas e mais 7 cubinhos, que representam as 7 unidades. Isso quer dizer que nós temos 57 cubinhos. Viu como agrupando ficou fácil contar os cubinhos? Agora a gente vai ver como se representa esse número aqui no quadro. Vamos lá.
Olha aqui, falar 57 é o mesmo que dizer 5 dezenas mais 7 unidades, certo? Então nós temos o seguinte, aqui no espaço das dezenas são 1, 2, 3, 4, 5 barras, ou seja, cada barra forma uma dezena, totalizando 5 dezenas. Já aqui temos os cubos soltos. Nesse espaço nós colocamos as unidades, que são 7. Veja, 5 dezenas, 7 unidades. Aí está, 57. Não tem segredo, né? Olha aqui, 57 é o mesmo que 5 dezenas e 7 unidades. Tá na hora da gente começar a olhar para os números assim. O primeiro algarismo a partir da direita representa as unidades e o segundo, as dezenas. É claro, 57 é o mesmo que 5 dezenas e 7 unidades. Mas como é que isso vai me ajudar nas minhas contas aqui? Claro. Genial! Não, essa história me trouxe uma ideia genial! Olha que belo programa de televisão que dá para fazer com esses cubos! Um programa educativo. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Bem-vindos ao nosso eletrizante, instrutivo, empolgante e, claro, desafiante Junte os Cubos e Ganhe Milhões em Conhecimento. Um programa que é um verdadeiro show de matemática. O objetivo é contar os cubinhos que saem daqui de uma maneira inteligente. Bem, se você quer aprender matemática participando do nosso programa, preste atenção no que eu vou explicar agora. Aqui nós temos um montão de cubinhos. Você acha inteligente contar os cubinhos de um em um? Claro que não. O mais fácil é agrupar os cubinhos. E agrupar de 10 em 10, como a gente faz no sistema decimal. Quando eu junto 10 cubinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu troco os 10 cubinhos por uma barra. Agora vamos ver o que isso significa. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco nessa história de agrupamento. Já sabemos que devemos formar grupos de 10, e então devemos separar os cubinhos de 10 em 10, e a cada grupo formado, trocar os 10 cubinhos por uma barra. Estes 6 cubinhos que não formam uma barra permanecem soltos. E meu total de barras é 12. Então, eu posso agrupar 10 barras e colocar no lugar delas uma placa. Então eu tenho uma placa de 10 barras, 2 barras de 10 cubinhos e 6 cubinhos que ficaram soltos. Em outras palavras, isso quer dizer que eu tenho uma centena, 2 dezenas e 6 unidades. Quer dizer que eu tenho 126 cubinhos. A meninada aprende a beça com esse material dourado. Olha só o que a Carolina está fazendo. Ela agrupou um montão de cubinhos e chegou neste resultado aqui. Ela tem 4 cubinhos soltos e uma porção de barras que ela já está agrupando de 10 em 10. Cada 10 barras ela troca por uma placa. Quantas placas tem aí, Carolina? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dá para agrupar mais? Dá. A garotinha é esperta. Ela está trocando 10 placas por um cubo grandão. Vamos ver como é que ficou. Um cubão, que é o mesmo que 1000 cubinhos, 2 placas que são iguais a 100 cubinhos cada uma e 4 cubinhos que ficaram soltos. Agora, como é que a gente faz para saber quantos cubinhos tem ao todo?
E aqui, de volta ao nosso programa, vamos concluir agora este maravilhoso agrupamento. Fique ligado aqui comigo. Este cubo aqui, grandão, tem 1000 cubinhos, ou seja, ele é 1 milhar. Temos então aqui uma unidade de milhar. Essas duas placas representam 2 centenas, porque cada placa tem 100 cubinhos. E finalmente aqui nós temos 4 unidades. Muito bem. Agora é só olhar aqui que a gente fica sabendo qual é o número total de cubinhos que foram agrupados. Este 1 é o mesmo que 1000. Este 2 é o mesmo que 200. Aqui nós não temos nada. Como não temos nada? Claro, é porque não sobrou nenhuma barra, lembra? Vamos pensar um pouco. Tá faltando alguma coisa aqui para completar esse número. Se eu não tenho nenhuma barra, eu tenho que representar isso de alguma forma. E tem que ser um algarismo. Mas qual? Aqui eu tenho uma unidade de milhar. Aqui, 2 centenas. Aqui eu não tenho nada. Eu uso o 0 para mostrar que eu não tenho dezenas. E se aqui eu tenho 4 unidades, então o número de cubinhos é 1204. Claro. Como é que eu não pensei nessa do 0 antes? Tudo bem. Eu vou parar de pensar nessa história de programa de televisão, senão eu não conto o dinheirinho dessa noite nunca. Ainda mais agora que eu já sei da história do 0 e tudo vai ficar muito mais rápido, muito mais fácil. Atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, você viu como é que se pode contar grandes quantidades de um jeito mais fácil. É possível agrupar de 12 em 12, de 5 em 5, de 7 em 7, enfim, de várias maneiras. A gente também viu que aprendendo a contar com os dedos da mão, o homem acabou agrupando as coisas de 10 em 10. Por isso, nosso sistema de numeração se chama decimal. Lembra os nomes dos agrupamentos? 10 unidades formam uma dezena. 10 dezenas formam uma centena. E 10 centenas formam 1 milhar. É incrível como a matemática pode facilitar a vida da gente, não é verdade? E olha que essa história de agrupar de 10 em 10 não é só para contar dinheiro, não. Serve para mais uma porção de coisas. Com o tempo você vai ver como esse conhecimento vai te ajudar. Falou? Tchau aí.